como que vocês estão? Estão tranquilos? Vamos aprender com o Ninja hoje, ó. Contagem, assunto super importante, cai muito nos vestibulares, Enem despenca. Então tem que prestar muita atenção e acompanhar o Ninja, com certeza você vai ficar chocando. Danadinhos, vamos para a aula de contagem agora, só fica calmo, concentrar, foca no Ninja, que vai ser sucesso, você sabe disso, hein? Então vamos lá. Contagem, o termo já fala, contar possibilidades. Bom, antes de começar a contagem aqui, vamos focar em alguns elementinhos importantes para o prosseguimento das aulas aí de contagem, de combinatória, de probabilidade, que seria o emprego do e do ou. Esse e aqui, na matemática, ele é um elemento que é multiplicativo. Pintou e? Multiplicativo. O ou já é o que, danadinho? Ó? O ou é aditivo. Então não pode esquecer isso aqui, importantíssimo. E multiplicativo, o ou aditivo. Bom, vou colocar os exercícios, os modelinhos. Então vamos combinar um detalhezinho aqui com o Ninja agora, hein? Vamos combinar um detalhezinho. Para fazer essa contagem, vamos guardar o seguinte. Eu faço aqui, ó, risquinhos para representar as possibilidades. Tudo bem? Só que aí tem um detalhezinho. Eu faço risquinho, tem gente que faz bolinha, tem gente que faz florzinha. Não tem problema, pode fazer, entendeu? Fica à vontade. Mas o Ninja vai fazer risquinhos. E vamos combinar. Na parte de baixo dos risquinhos, quando o Ninja colocar um elemento aqui, colocar o número 2, número 7, número 8 e assim por diante, esses elementos que eu vou colocar embaixo representam as possibilidades. Tudo bem? Tipo, coloquei aqui o número 7, apareceu 7 embaixo do risquinho, 7 possibilidades. Apareceu aqui embaixo 3 possibilidades. Tudo bem? E na parte de cima dos risquinhos, vamos guardar o seguinte, vai ser o elemento que vai ser fixo. Ou seja, se pintar aqui o número 7 em cima, fixei o número 7. Pintou o 7 embaixo, 7 possibilidades. Pintou aqui em cima um número 2, fixei o número 2. Pintou o 2 embaixo, 2 possibilidades. Então tem que ficar atento a isso aí, tudo bem? Então lembrando, e multiplicativo ou aditivo, elemento que eu coloco embaixo dos risquinhos representam as minhas possibilidades. Elementos que eu coloco em cima dos risquinhos, elemento fixo. Fica tranquilo, vê exemplo simples, você vai ver que é sossegadinho. Primeiro exemplo de contagem. Olha o exemplo das cidades. Digamos que eu tenho aqui 3 cidades, ó. Cidade A, cidade B, cidade C. Digamos, ligando a cidade A até B, digamos que você tem aqui 3 rodovias. Digamos que, ligando a cidade B até a cidade C, você tem aqui, digamos, 4 rodovias. Tudo bem? Então vamos às situações. Ó, uma situação aqui e uma situação aqui. Ou seja, a pergunta é, de quantas maneiras diferentes eu posso ir da cidade A até a cidade C, obrigatoriamente passando pela cidade B? Então vamos lá com o Ninja agora, ó. Vamos lá. Para você ir da cidade A até a cidade B, quantas possibilidades temos? Ué, tem 3 rodovias, então são 3 as possibilidades. Lembrando, ó, colocou embaixo, são as possibilidades. Indo da cidade B até a cidade C, nós temos quantas rodovias? 4 rodovias. Agora tem que pensar o seguinte, para você ir de A até C, você pega a rodovia de A para B ou rodovia de B para C, ou fica melhor assim? Para ir de A até C, eu pego rodovia de A para B e de B para C. Claro que é de B para C. Tudo bem? Então aqui o emprego do e, que é multiplicativo. Então como que fica? De A para B, 3 possibilidades. E de B para C, 4 possibilidades. Multiplicativo, 3 vezes 4. Obtenho quanto aqui, danadinho? Olha o que eu obtenho. Obtenho 12, que seria o quê? O número de possibilidades de você ir da cidade A até a cidade C, passando obrigatoriamente pela cidade B. Tranquilinho, né? Vamos, exemplo simples, mas para ter um crescimento. Vamos lá, um embasamento, tá bom? Exemplo 2. Números naturais
de 3 algarismos, eu posso obter com os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5. Espera aí. Vou ter que montar números de 3 algarismos. Então, vou lá, ó. Olha só que tranquilinho, ó. 1, 2, 3 risquinhos. Tudo bem? 3 risquinhos. Então, vamos lá. Vamos começar aqui a nossa contagem. Essa é a primeira casa. Quantos algarismos eu tenho? Do 1 ao 5, são 5 algarismos. Quantas possibilidades eu tenho para essa primeira casa aqui? Ué, tenho 5, pode ser qualquer um deles. Então, eu tenho 5, são as possibilidades. Segunda casinha, que você vai montar o seu número. Você tem 5 algarismos. Só que ele não falou nada ali no enunciado que não pode repetir. Então, pode repetir. Então, eu vou ter o quê? 5 possibilidades também. Terceira casinha, novamente, 5 possibilidades. E o seguinte, é novamente multiplicativo. Então, aqui vai ser 5 vezes 5 vezes 5, totalizando 125 as possibilidades. Tranquilinho, né? Então, note, primeira casinha, 5 possibilidades. Segunda casinha, 5 possibilidades. Terceira casinha, 5 possibilidades. 5 vezes 5 vezes 5, 125. Olha o outro modelinho. Números naturais de 3 algarismos. Olha agora, presta atenção, ó. Vem o termo aqui, o quê? Distintos. O que seria distintos? Não pode repetir. Como exemplo anterior, poderia repetir. Por isso que ficou 5, 5 e 5. Nesse aqui, ele não quer que repita. Então, olhe só. 3 algarismos. 3 risquinhos. Vamos para a primeira casa. São 5 algarismos. Tenho 5 possibilidades para a primeira casa. Agora, segunda casa. Tem exclusão? Tem. Não pode repetir. Então, aquele número que foi que iria na primeira casa aqui, você tem que excluir. Porque não pode repetir, tem que ser distintos. Então, 5, tiro da primeira casa. 4. Terceira casa. São 5 algarismos, mas não pode repetir. Então, você tem que excluir o que entrou na primeira, excluir o que entrou na segunda, sobrando quantas possibilidades? 3 possibilidades. E, é claro, multiplicativo. 5 vezes 4, 20 vezes 3, 60. Olha que suave, danadinho. Pessoal que aprende contagem, acha que contagem é o monstro vindo até você. Não é. Dá para você fazer legal, é só acompanhar um ninja. Vamos a mais alguns exemplos agora? Foca aí, que vai ficar tranquilo. Olhe só. Números naturais de 4 algarismos distintos. Cuidado com o termo distintos, ó. Sempre destacar, ficar atento. Eu posso compor com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Bom, se você contar direitinho, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5. São 6 os algarismos que eu posso estar usando. Só que tem que entender o seguinte. Se eu quero um número de 4 algarismos, digamos um exemplo, 1245. É um exemplo. Mas e se eu for compor um número e colocar o 0 no início? Tipo 0, 1, 2, 3. Não é um número de 4 algarismos. É um número de 3 algarismos. Porque esse 0 à esquerda você não pode contar. Moral da história? Cuidado. Se eu quero um número de 4 algarismos, nessa primeira casa aqui, não pode entrar o 0. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 6 algarismos. Mas na primeira casa, eu tenho que já excluir o 0, porque o 0 não pode entrar na primeira casa. Então, eu tenho aqui 5 possibilidades para a primeira casa. Vamos para a segunda casa. São 6 algarismos. Tem exclusão na segunda casa? Tem. O número que entrou na primeira, como tem o termo distintos, não pode entrar na segunda. Então, exclui ele. Só que entre esses 5 que sobraram, o 0 está aqui, mas o 0 pode entrar na segunda casa. Então, quantas possibilidades para a segunda casa? 5. Vamos para a terceira casa. São 6 os algarismos. O que eu tenho que fazer? Nessa casa eu tenho que ter exclusão. Quais são as exclusões? Não pode repetir. Então, o número que entrou na primeira casa eu tiro. O número que entrou na segunda casa eu tiro. Sobrando quantas possibilidades? 4 possibilidades. Vamos para a última casa. Inicialmente são 6. Tem exclusão? Tem. O que eu tenho que fazer? Tem que excluir o número que vai na primeira casa.
Tem que excluir o que vai na segunda casa, tem que excluir o que vai na terceira casa, porque são distintos, sobrando apenas 3 possibilidades. Bom, agora é multiplicativo, só fazer a continha tranquilo. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 4, 100. 100 vezes 3, 300. Olha que tranquilinho. Mais exemplos, vamos lá. Olha que exemplo legal, ó. Números, cuidado. Pares de 3 algarismos distintos, eu posso compor com os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5. Bom, aí, lembra o detalhezinho que eu falei para vocês? Possibilidades, embaixo. Elemento fixo, em cima. Chegou o momento do elemento fixo. Por quê? Porque se você quer que seja um número par, o que é um número par? O número par é um número múltiplo de 2. Termina em 0, termina em 2, termina em 4, 6 ou 8. Tudo bem ou não? E se você olhar esses algarismos que eu coloquei ali, ó, olha só, para ser par, ele pode estar terminando em 2 ou terminando, olha o uso do português. Olha só, o número pode terminar em 2 ou terminar em 4 aqui na situação. Então, olha o elemento fixo. Vou fixar na última casa o quê? O 2. Ou vou fixar na última casa quem? O 4. E agora presta atenção. Se eu fixo aqui o número 2 na última casa, só pode ser o 2. Uma única possibilidade. Tudo bem? Se eu fixo o 4 lá, uma única possibilidade. Olha que suave. Agora vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Tudo bem? 5 algarismos. Vamos para a primeira casa. As possibilidades agora. São 5? Tem exclusão? Tem, porque é o termo distintos. O que eu tiro? É aquele número que está na última casa fixado 2, ele não pode entrar na primeira, porque são distintos. Então o que eu faço? Excluo 2 fixado, sobrando 4 possibilidades. Vamos para a segunda casa. São 5, inicialmente. Tem exclusão? Tem. O 2 fixado e um número que foi na primeira casa. Sobraram quantos? 3 são as possibilidades. Multiplicou? 4 vezes 3 vezes 1, 12. Ou, lembra o que o Gunin já falou, ou aditivo, mais. Pares terminados em 4. Fixou 4, uma única possibilidade. Tudo bem? Vamos lá. Primeira casa, são 5. Tem exclusão? Tem. Tem que excluir o número fixado, que naquele caso lá é o 4. Então, 4 possibilidades. Segunda casa, tem exclusão? Tem, não pode repetir. Excluo o que foi na primeira, excluo o 4 fixado, sobrando quanto? 3 possibilidades. Multiplicando, 12. Ou seja, eu tenho 12 números pares terminados em 2 e 12 números pares terminados em 4. Ou seja, eu tenho 24 números pares que eu posso formar com esses algarismos. Tudo bem? É claro, tem um outro modo? Tem, ou um modo um pouco diferente, tá? Então você poderia fazer esse aqui o seguinte, ó, de uma maneira um pouco diferente. Ao invés de você fazer separadinho, terminados em 2 ou terminados em 4, você poderia fazer assim, ó. Faz um quadradinho. Essa casinha aqui, ó, aqui pode entrar o 2 ou pode entrar quem? O 4, tendo quantas possibilidades para ela? 2 possibilidades. 2 ou 4. Vai para a primeira casa, são 5. Excluiu da última. 4. Vai para a segunda casa, excluiu o da última, excluiu da primeira. 3. Ou seja, você vai encontrar exatamente o mesmo resultado. Você pode estar fazendo assim, ou você pode estar fazendo desse outro modo. Entendeu, danadinho? Vamos agora ao exemplo 6, um exemplo bacana, tem que prestar bastante atenção. Olha lá. Números pares de 3 algarismos distintos. Cuidado, tem que ter atenção, não pode repetir. Com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Bom, se são pares, com esses algarismos, pode estar terminando
em 0, em 2 ou em 4. Claro, dá uma vontade louca de fazer que nem o exemplo anterior. Fazer lá na última casa, os 3, 0, 2 ou 4. Não é legal. Por quê? O 0 vai dar problema na primeira casa sempre. Então, o que você tem que fazer? Nesses casos que o 0 não pode entrar na primeira casa, é o seguinte, fazer um só para o 0. Não misture o 0 com ninguém. Vai fazer assim, ó, pares terminados em 0, fixo 0 aqui, uma única possibilidade. Não misture com ninguém. Ou aditivo. Aí você pode fazer junto. Na última casa, terminados em 2 ou 4. Aí você pode. Tudo bem? Então, muito cuidado com o danadinho do 0, para não se confundir aí, ó, e acabar perdendo o exercício. Então, vamos lá? Primeira casa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 algarismos. Tem exclusão? Tem. Não pode entrar o número que está na última casa, que é o 0. Tiro ele. Sobraram 5 possibilidades. Segunda casa. São 6 algarismos. Tem exclusão? Tem. Tiro o que está na última, 0. Tiro o que foi na primeira, 4 possibilidades. Totalizando o quê? 5 vezes 4 vezes 1. 20 são as possibilidades de números pares terminados em 0. Ou aditivo mais. Vamos fazer agora pares terminados com 2 ou 4. Pode fazer separado ou pode fazer junto. Você escolhe. Juntinho, são 2 possibilidades aqui. Vamos lá? 6 algarismos. Tem que excluir o número que vai na última casa, que é 2 ou 4. E cuidado, tem que excluir o 0. O 0 não pode entrar na primeira casa, senão o número que é para ser de 3 algarismos passa a ser de 2 algarismos. Então, excluir ele também, 4 possibilidades. Segunda casa, são 6. Tem que excluir? Tem. O número que vai na última, o número que vai na primeira, o 0 está aqui no meio e ele pode entrar na segunda casa. Então, 4 possibilidades. 4, 4, 16. 16 vezes 2, 32. Totalizando, 52 números pares. Tá ficando legal, né? Vamos pegar um exemplo danadinho agora que nem você. Olha aqui, ó. Quantos palíndromos? Nossa, Ninja, o que é esse negócio de palíndromo? É palavrão? Não é palavrão, não. É matemática. Olha só quantos palíndromos de 5 algarismos posso obter. Primeira observação. No exemplo anterior, eu dei os algarismos. Aqui eu não dei. Então, e aí, como que eu faço? Ué, vai usar o sistema de numeração. Qual o nosso sistema de numeração? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tudo bem ou não? Certinho? Aí, ó, vai usar esses algarismos aí. Mas, Ninja, o que são palíndromos? Fica calmo. Se você não entendeu, Ninja, como é um artista, vai fazer um desenho para você que você vai gostar. Olha o que é um palíndromo. Olha, danadinho. Olha aqui, ó. Olha só que bacaninha que eu vou fazer para você aqui, ó. Tá vendo aí, danadinho? Não são palíndromos. Agora olhe. Notou? Assim, o número 12.321. Se você olhar aqui, ó, 12.321. Se você olhar no sentido quadrado, contrário, 12.321 também. Não entendeu ainda? Então imagine o ninja aqui. Tá vendo? Um ninja lá e um numerão aqui na frente. 12.321. Se esse ninja olha, 12.321. Se aquele ninja lá olha, 12.321. Entendeu que é um palíndromo? Sossegadinho, né? Agora vamos pensar. Palíndromo pode repetir? Palíndromo deve repetir. Se não repetir, não é palíndromo. Digamos aí, ó, o número 1, 1, 1, 1, 1 é um palíndromo também e repetiu todos os algarismos. Então vamos, calma, calma, cuidado. Quantos algarismos eu tenho aqui?
de 0 a 9 são 10 algarismos. Eu quero palíndromos de 5 algarismos. Tudo bem? Então, aqui na primeira casa, você já sabe que não pode entrar o 0. Você botar o 0 aqui, já é de 4. Então, primeira casa já tem exclusão. Vou excluir o 0. 9 são as possibilidades. Só que é o seguinte, né? Tá vendo um aqui? Vai ter que fixar um lá. Então, o número que você venha colocar aqui, vai ter que ser fixado aqui. Se você fixa uma única possibilidade para ele, é um número fixado. Segunda casa, pode repetir? Deve. Pode entrar o 0? Pode. São 10 algarismos? Pode repetir. 10 possibilidades. Só que é claro, né? Ó, o número que vai aqui tem que repetir, tem que ser fixado do outro lado. Então aqui também vai ter que ser fixado uma única possibilidade. Terceira casa, pode repetir? Deve. Tudo bem ou não? Então, nesse caso, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter quantas possibilidades? Pode entrar o 0 e todos os outros. Então, são quantas possibilidades? 10. Ou seja, multiplicativo, 9 vezes 10 vezes 10 vezes 1 vezes 1. É claro que nós vamos ter aqui 900, são os palíndromos com o sistema de numeração. E aí, tranquilinho, né? Você viu que com Ninja tudo é mais fácil. E aí, danadinhos, gostaram da parte de contagem? Só acompanhar novas aulas aí para a gente aprofundar mais esse assunto. Aí vai ficar legal. Gostou? Curte aí, se inscreva e compartilhe nas suas redes sociais. Tudo bem, queridos? Até a próxima!